Essa foto que você está vendo é do dia da posse do Donald Trump e mostra os líderes das principais empresas de tecnologia do mundo se reunindo para saudar o novo presidente dos Estados Unidos. A gente vê aí Elon Musk, da Tesla, SpaceX e Twitter, Sundar Pichai, CEO da Alphabet, que inclui Google e YouTube, Jeff Bezos, da Amazon, e Mark Zuckerberg, da Meta, que inclui Facebook, Instagram e WhatsApp. A presença de todos esses homens no local de honra do evento de posse mostra que existia a expectativa de que os interesses dessas grandes empresas e do regime Trump estariam alinhados. Passados menos de 4 meses, o Elon Musk já se afastou do cargo que tinha assumido no governo. O Bezos já foi acusado de fazer acordos com os inimigos chineses e o Zuckerberg já foi humilhado publicamente. Vem com a gente nesse telescópio para entender se a lua de mel entre Donald Trump e os donos das Big Techs já acabou. No momento em que o roteiro desse vídeo era escrito, Jeff Bezos ocupava o 2º lugar no ranking da Forbes de maiores bilionários do mundo, mas ele já chegou a ocupar a 1ª posição no passado. A empresa mais famosa dele é, sem dúvidas, o mercado virtual Amazon, mas não é a única. O Bezos também é dono da empresa de exploração espacial Blue Origin e do jornal Washington Post, comprado por ele por $250 milhões em 2013. Mas há quem diga que esse jornal custou muito, mas muito mais caro para o Bezos. Acontece que o Washington Post sempre teve a fama de ser um jornal radicalmente independente que não poupa político nenhum. Foi justamente nele que foi publicado o caso Watergate, considerado o maior escândalo político da história dos Estados Unidos, e que ainda hoje é referenciado toda vez que alguém coloca aquele sufixo gate no final de alguma palavra para nomear algum caso polêmico. Durante o primeiro mandato do Trump não foi diferente. Já sob a gestão do Bezos, o jornal não poupou críticas ao mandatário. O Trump, obviamente, não gostou nada disso e passou a chamar o bilionário de Jeff Bozo. Mas a coisa ficou feia mesmo foi quando o governo estadunidense anunciou o programa JEDI, e sim, é esse mesmo nome. O Joint Enterprise Defense Infrastructure, programa do Departamento de Defesa do governo dos Estados Unidos, incluía uma parceria com uma empresa privada para fornecer e gerenciar um sistema de computação em nuvem através de um contrato de $10 bilhões. É muito dinheiro, mesmo para os homens mais ricos do mundo. E é óbvio que o Bezos se interessou enormemente por isso, mas foi preterido. Segundo a Ars Technica, muitos associam isso à animosidade que existia entre ele e o Trump. E é por isso que Marty Baron, que foi editor do Washington Post, diz que o jornal não custou 250 milhões, custou 10 bilhões. A experiência parece ter sido bem traumática para o Jeff Bezos, porque quando começou a ficar claro que o Trump poderia chegar a mais um mandato, a postura dele mudou completamente. Na seção de opinião do seu jornal, o Bezos disse que ele passaria a focar em publicar matérias que defendessem as liberdades pessoais e a liberdade de expressão. Depois, ele foi lá no Twitter dizer que outros pontos de vista seriam deixados para ser publicados por outros. Quando a cartunista Ann Telnes ousou exercer a sua própria liberdade de expressão, tentando publicar uma charge que mostrava o Bezos e outros bilionários fazendo oferendas a uma estátua do Trump, ela foi impedida e se demitiu do jornal, acusando de censura. Mas o puxa-saquismo do Bezos não ficou só na sua gestão do Washington Post, não, claro. O Bezos também fez uma doação generosa de $1 milhão para a campanha do Trump. Ele também investiu 40 milhões na produção de um documentário sobre a primeira-dama Melania Trump, dos quais 28 milhões vão para o bolso dela. Além disso, ele comprou os direitos de exibição do programa de TV do Donald Trump, O Aprendiz, e suspendeu o apoio de 18 milhões que dava à SBTI, programa voltado ao monitoramento das metas de redução de emissões de carbono de corporações
segundo o Acordo de Paris. Tudo isso para garantir que dessa vez ele ia ficar de bem com o chefinho. Mas e daí, hein? Será que funcionou? Eu conto para vocês depois do intervalo comercial da empresa que tornou esse vídeo possível. Quando eu falo para você sobre uma calça legging, você automaticamente pensa em exercício, não é? Pois eu tô aqui para te convencer de que esse tipo de calça não precisa ficar restrito à academia, não. E eu nem preciso fazer muito esforço, tá? Basta te apresentar a Stirrup Legging, da Insider. O tecido estruturado e com zero transparência e o corte preciso garantem que ela pode ser usada em looks que são ao mesmo tempo elegantes e estilosos. E a barra com alça garante que ela vai ficar sempre no lugar, sem a menor chance de estragar o seu look. Aproveita que ela tá em promoção, hein? Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO que tá aparecendo aí na sua tela, vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É só vitória, gente. Entra lá, confere e você vai receber roupas bonitas e de alta qualidade. E de quebra, ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e para a Insider pela maravilhosa parceria. Tá bom, a resposta é: o puxa-saquismo do Bezos em relação ao Trump funcionou. Ele conquistou um lugar de honra na corte do Donald Trump. Mas a grande questão é: valeu a pena? Corta para maio de 2025. A essa altura, o Trump já fez aquela bagunça que todo mundo acompanhou no comércio internacional através das suas famosas tarifas. Nesse contexto, o portal Punchbowl News publicou uma matéria vazando que a Amazon estava planejando discriminar no seu site quanto do valor de um produto era preço mesmo e quanto era por causa das tarifas do Trump. O governo Trump obviamente não gostou nem um pouquinho disso e mandou a sua porta-voz dizer isso daqui. This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. Quando ela acusa a Amazon de fazer um acordo com o braço da propaganda chinesa, ela está se referindo a essa matéria aqui, de 2021, que alega que a Amazon chinesa teria fechado um acordo com uma editora do país para não permitir que usuários dessem notas e fizessem reviews de um livro de discursos do Xi Jinping na plataforma. E ao mesmo tempo em que a porta-voz descascava a Amazon, o Trump teria ligado pessoalmente para o Jeff Bezos para cobrar explicações. Não demorou muito para que um jornalista do Washington Post fosse ao Twitter dar a versão oficial da Amazon sobre o assunto. De acordo com ele, a discriminação do valor das tarifas era apenas para a Amazon Hall, um site alternativo da Amazon voltado para produtos de baixo custo, mais estilo Shopee. Nunca nem teria sido cogitado implementar isso no site principal. E no fim, nem na Amazon Hall essa política foi implementada. O Trump ficou feliz com isso e disse que o Bezos era, um cara legal. É óbvio que, se mantidas, as tarifas do Trump vão prejudicar muito os negócios da Amazon e que o Bezos vai perder muito dinheiro com isso. Fica pior ainda se ele não puder explicitar que os valores altíssimos a que os produtos dele podem chegar na sua loja virtual vão ser culpa do Trump e não dele. E aí, Bezos, valeu a pena? A gente já falou da relação do Donald Trump com o segundo homem mais rico do mundo. Agora vamos falar do primeiro, Elon Musk. O vai e vem entre o Trump e o Musk é mais antigo do que a relação entre o Trump e o Bezos. O Musk já estava lançando shade contra o Trump antes mesmo dele ter sido escolhido como candidato do Partido Republicano para disputar as eleições de 2015. I don't really have strong feelings, except that hopefully Trump doesn't get the nomination of, the Republican Party. That's
because I think that's, that wouldn't be good. I think, like, at most he would get the Republican nomination, but I think that would still be a bit embarrassing. O Trump, obviamente, não deixava barato e chegou a revidar pagando para que criassem um blog só para expor os podres do Musk. Devia ser um blog muito comprido. Mas depois do Trump chegar à presidência pela primeira vez, o Musk foi rapidinho mudar o tom e até conquistou um carguinho no novo governo. Lembra que a gente está falando ainda da primeira administração Trump, tá? Esse carguinho do Musk não durou muito. Na época, o Musk lucrava muito com créditos de carbono e outros programas do governo de incentivo a carros elétricos. Na verdade, ele ganhava mais com isso do que com a venda dos carros elétricos propriamente ditos. Quando Trump colocou tudo isso em risco, retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, o Musk decidiu que não valia mais a pena ficar no governo. No total, a parceria durou 6 meses. Daí foram alguns anos dos dois trocando farpas e depois fazendo as pazes, o tradicional entre tapas e beijos. Aliás, você pode ver em detalhes essa relação de vai e vem nesse vídeo aqui. Mas nesse vídeo que você está assistindo nesse momento, a gente vai pular direto para a campanha do Trump para o seu segundo mandato em 2024. A essa altura, o Musk já tinha virado amiguinho, BFF do Trump mais uma vez. Tão amiguinho, na verdade, que o Musk chegou a fazer doações para a campanha do Trump. Mas o apoio do Musk foi muito além disso. No dia 12 de agosto de 2024, ele chegou a entrevistar o Trump no Spaces, uma espécie de sala de bate-papo via áudio que ele implementou lá no Twitter. A entrevista foi um show de bizarrice, com direito ao Trump dizendo que a crise climática seria boa, porque o aumento do nível do mar significaria um aumento do número de imóveis na praia. Mas o auge do apoio do Musk ao Trump veio mesmo quando ele rasgou a ética eleitoral. Eu digo a ética eleitoral porque a lei eleitoral nos Estados Unidos é muito frouxa. E o que ele fez? Ele sorteou $1 milhão para quem assinasse uma petição favorável às propostas do Donald Trump. We are going to be awarding $1 million to randomly to people who have signed the petition every day from now until the election. Diante de tanto apoio, tanta beijação, né? O Musk conquistou mais uma vez uma posição no governo Trump. Ele ganhou o seu próprio departamento, o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental em inglês. Em meio a tropeços como demitir gente que não deveria só para ter que recontratar depois, ter o site invadido por hackers e outras coisas do gênero, muitos financiamentos foram cortados e muitos funcionários demitidos pelo departamento do Musk. A população estadunidense não gostou nem um pouquinho e começou a protestar com um boicote à Tesla. A coisa ficou realmente feia para o Musk. Só em fevereiro de 2025, ele teve um prejuízo recorde de $42 bilhões para a Tesla. É um gênio dos negócios. Dentro da própria companhia, começaram a rolar conversas sobre uma possível demissão do Musk do cargo de CEO. Não seria a primeira vez que o Musk perderia um cargo desse tipo, tá? Isso já aconteceu antes com o PayPal. Em abril, quando veio a notícia de que os lucros da Tesla despencaram incríveis 71% em relação ao mesmo período do ano anterior, o Musk resolveu se pronunciar. Ele prometeu que já no mês de maio iria reduzir significativamente o tempo que gasta com o governo, usando só 1 ou 2 dias da semana. A verdade é que a gente não tem como saber se o Musk realmente se afastou do Doge, se é que um dia ele fez algum trabalho de fato por lá. O ponto não é esse. O fato é que ele está sim fazendo um trabalho de desligar a sua imagem do governo Trump, certamente motivado pelas perdas que essa associação estava causando para ele. Vamos esperar para ver se ele vai conseguir reverter as perdas que ele já teve até aqui para poder fazer a mesma pergunta para ele que a gente fez lá atrás para o Bezos. E aí, Musk, valeu a pena?
A gente já falou sobre Musk e sobre Bezos. O próximo da lista é Mark Zuckerberg, dono da Meta, empresa que inclui aí o Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Zuckerberg, por incrível que pareça, costumava ser considerado um bilionário progressista, com direito à participação na parada gay de São Francisco. E também de dar apoio a um grupo de lobby que tentava facilitar a entrada de imigrantes de alto grau de escolaridade no país. É claro que de progressista ele nunca teve absolutamente nada. Era tudo interesse, como a gente já explicou nesse vídeo aqui. Mas era suficiente para fazer ele ser odiado pelos conservadores. Durante a campanha de 2024, o Trump chamou Zuckerberg de inimigo do povo e ameaçou ele, dizendo que ele passaria a vida inteira na prisão se tentasse interferir nas eleições. A essa altura, o Zuckerberg já começou a mudar o tom, ficou pianinho também. Numa entrevista para Bloomberg, em julho de 2024, ele chamou o Trump de badass, algo como fodão, em bom português, ao se referir à tentativa de assassinato que ocorreu no mesmo mês. Yeah, I mean, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. Em dezembro, o Zuckerberg recuou ainda mais e doou $1 milhão para a campanha do Donald Trump. E após a vitória, foi até a casa dele em Mar-a-Lago para jantar. Aí a gente chega em janeiro de 2025, onde ele gravou um vídeo anunciando novas políticas de moderação de conteúdo nas suas redes, falando abertamente sobre o alinhamento com Donald Trump. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. Quando Trump foi questionado sobre a mudança de postura do Zuckerberg, ele deu uma resposta que só pode ser definida como humilhante. Meta said today it would stop putting fact checks on its website and instead allow community to Yeah, well, I watched their news conference, and I thought it was a very good news conference. I think they've come a long way. Meta, Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. I watched it on Fox. I'm not allowed to say that. Say it? Do you think he's directly responding to the threats that you have made to him in the past? With Probably. Agora, para o Zuckerberg, não adianta perguntar se valeu a pena, porque a gente já sabe a resposta, e a resposta é sim. Porque ao contrário do Musk e do Bezos, que estão vendo suas empresas sendo colocadas em risco pelas políticas do Trump, a Meta viu seu valor crescer 5,6% no primeiro trimestre do governo Trump. E ela não é a única. A Microsoft teve um resultado melhor ainda no mesmo período, com um crescimento de 6,1%. Isso mostra que a estratégia do CEO da Microsoft, Satya Nadella, para lidar com o Trump parece estar funcionando. E que estratégia é essa? Sumir. O Nadella não enfrenta o Trump, mas ao mesmo tempo não fica fazendo declarações públicas de apoio como seus coleguinhas, não. Vai todo mundo na posse do Trump. O Nadella até se encontra com o Trump, mas o mais longe possível dos olhos da imprensa. O Sam Altman, do ChatGPT, e o Elon Musk estão brigando publicamente sobre se as políticas de apoio do Trump ao desenvolvimento de IAs estão certas ou não. Enquanto isso, o Nadella fica quietinho do lado dele sem emitir nenhuma opinião. O Zuckerberg fica falando que estava faltando energia masculina nas empresas de tecnologia. O Nadella não recuou das políticas de diversidade, mas também não criticou os ataques do Donald Trump a elas. O Nadella não endossa publicamente as políticas do Donald Trump, evitando se queimar com o público como o Elon Musk faz, mas ele também não se opõe publicamente a elas. E nessa estratégia de fazer de conta que não existe, a Microsoft está ganhando.
Algo parecido pode ser dito sobre a Alphabet, a empresa da qual fazem parte Google e YouTube. Ela registrou um crescimento de 12% em relação ao ano passado. E como é a relação do Sundar Pichai, o seu CEO, com o Trump? É difícil de saber. Ele estava presente na posse e só. A imprensa não traz mais nada sobre os dois, nem de positivo, nem de negativo. Isso mostra que, de maneira geral, o Trump está fazendo um bom governo para as Big Techs, o que definitivamente não quer dizer um bom governo para a maioria da população, tá? Muito pelo contrário. Basta não ficar no caminho e elas podem ganhar, e muito. Não é à toa que ele pode fazer falas como essa daqui numa formatura na Universidade do Alabama em 1º de maio de 2025 e não receber uma crítica sequer por parte desses bilionários. If you look at some of these internet people, I know so many of them. Elon is so terrific, but I know now all of them, they all hated me in my first term, and now they're kissing my ass, do you know? It's true. All of them. It's true. Talvez nem todos estejam aí beijando a bunda do Donald Trump, mas que estão dispostos a ficar num cantinho assistindo enquanto os outros ficam beijando? Estão. Mas e aí, hein? Acabou a lua de mel entre o Trump e os donos das Big Techs? Na verdade, eu acho que não. Houve aí algumas perdas pelo caminho, algumas desavenças de casal, como o Musk e o Bezos. Mas mesmo esses, apesar das perdas, continuam fiéis. Isso porque o Trump entrega lucro para eles. E isso é tudo que interessa no final. Só acaba a lua de mel quando acabar o lucro.